Se você sente secura na sua periquita e dor nas relações sexuais, é um sinal de que tem algo muito grave acontecendo com o seu corpo. E ignorar isso pode se tornar ainda pior. Com o tempo, essa secura vai aumentando, vai diminuindo o seu desejo sexual, destruindo a sua autoestima e até o seu relacionamento. Nesse vídeo eu vou revelar tudo que está causando esse ressecamento na sua periquita e como acabar com isso de uma vez por todas. O ressecamento vaginal acontece quando a lubrificação natural da sua periquita diminui de quantidade, causando esses desconfortos, deixando a área muito mais sensível. São vários fatores que podem causar esse ressecamento e o principal deles é a alteração hormonal. Quando você está passando por alguns períodos da sua vida, como a menopausa, depois do parto ou durante a amamentação, um hormônio chamado estrogênio diminui de quantidade. Ele tem a função de ser um hidratante natural da sua periquita, deixando ela sempre bem lubrificada, elástica e resistente. Durante esses períodos que ele diminui de quantidade, você pode sentir a sua periquita mais sensível, mais frágil e dá essa sensação de ressecamento, ardência, coceira na periquita e até dor durante as relações sexuais. Pouca gente sabe, mas os anticoncepcionais também podem ser a causa do seu ressecamento vaginal. Por quê? Eles podem trabalhar reduzindo a quantidade de estrogênio no seu corpo, que é aquele hormônio que eu te falei, que tem a função de hidratar a sua periquita. Quando eu diminuo o estrogênio, diminuo também a lubrificação natural da sua periquita e aí você vai sentir aqueles sintomas de ressecamento. Isso vai acontecer principalmente nos anticoncepcionais que não tem pausa, aquela pílula que você toma todos os dias. Também pode acontecer nos injetáveis, aquele que você coloca a agulhinha na bunda todos os meses ou a cada 3 meses, e também no caso do Impanon, que é aquele implante que você coloca aqui no braço. Alguns medicamentos que você usa no seu dia a dia também podem estar roubando a lubrificação da sua periquita. Isso acontece por vários fatores. No caso dos antidepressivos, como a fluoxetina, a sertralina, eles mexem em um hormônio chamado serotonina. Isso mexe bastante com o humor da mulher e atua também na lubrificação vaginal. Se ele desregula essa parte da lubrificação, você também pode ter os sintomas do ressecamento. Existe uma medicação que eu tenho certeza que você não sabia que mexia com a lubrificação da sua periquita, que são os antialérgicos e os descongestionantes nasais. Aqueles que a gente usa quando está resfriada, com muito catarro ou aquela melequinha transparente saindo do nariz. Esses medicamentos, eles funcionam ressecando a parte de dentro do nariz, que a gente chama de mucosa. Porém, lá na sua periquita também tem esse tipo de pele chamada de mucosa e o seu corpo não sabe diferenciar se ele está ressecando o nariz ou a sua vagina. E aí você pode sentir esse sintoma de ressecamento. Me conta aí nos comentários, você já sabia que os descongestionantes nasais poderiam causar esse tipo de ressecamento na periquita? Algumas medicações, como o tamoxifeno ou anastrozol, utilizado por mulheres que têm câncer de mama, também podem causar esse sintoma de ressecamento, porque eles diminuem o estrogênio e causam essa sensação na mulher. Outra coisa que pode ser causadora do seu ressecamento vaginal e não tem nada a ver com a fase da vida ou com medicação é o estresse e a ansiedade. Eu sempre costumo dizer que o seu corpo e a sua mente estão totalmente interligados. Se você está passando por um momento de muito estresse, muita ansiedade, o seu corpo vai estar totalmente em alerta e vai produzir um hormônio chamado cortisol, que ele é conhecido como hormônio do estresse. Isso afeta diretamente a produção da lubrificação vaginal natural. E sabe o que é pior? Se você fica ansiosa durante a relação sexual para ter a lubrificação mais rápido, pensando se vai doer, se vai demorar para ter lubrificação, o seu cérebro ele pode simplesmente travar.
e não vai produzir nenhum tipo de lubrificação. Ou seja, se você sentir que está ansiosa demais durante esse momento, você vai tentar relaxar, vai focar naquele momento de prazer, vai dedicar um pouco mais de tempo para as preliminares, porque aí o seu corpo vai responder muito melhor. Outra coisa que pode diminuir a lubrificação natural da mulher e causar esses sintomas de ressecamento é a perineoplastia, que é uma cirurgia íntima feita no espacinho entre a vagina e o ânus, que se chama períneo, para mulheres que têm frouxidão, para corrigir alguma cirurgia que ela fez ali no local, ou mulheres que passaram por episiotomia, que é aquele cortezinho feito durante o parto para facilitar a saída do bebê. Essa cirurgia ela realmente pode causar ressecamento vaginal porque ela diminui o fluxo sanguíneo daquele local em algumas mulheres, deixando menos sensível, e aí a mulher vai produzir menos lubrificação natural. E além disso, depois da cirurgia, durante a cicatrização, a pele pode repuxar, deixando uma sensação de vagina mais apertada, porque repuxou a pele, e causando esse desconforto durante as relações sexuais. E tem algumas mulheres também que elas se sentem mais receosas depois dessa cirurgia, achando que vai sentir dor durante as relações sexuais, tem medo de fazer relações sexuais, e isso também acaba afetando a mente e, consequentemente, a lubrificação natural normal. Outra causadora de ressecamento são as infecções vaginais recorrentes. Quando a gente fala de infecção, geralmente as pessoas só lembram de corrimento, coceira, mau cheiro. Porém, algo que quase ninguém fala, que é muito comum, é o ressecamento vaginal. Por quê? Se eu tenho infecção vaginal direto, isso pode deixar a vagina mais inflamada, mais sensível e vai afetar diretamente na produção de lubrificação. E tem mais. Se a mulher tem infecções vaginais de forma frequente, isso vai afetar diretamente na sua libido e na autoestima. Por quê? Durante as infecções, as mulheres elas sentem um desconforto maior e até dor durante as relações sexuais. Se eu tenho uma lembrança ruim do sexo, eu não vou querer fazer. Além disso, qual é a mulher que vai querer transar com corrimento, com mau cheiro ali na periquita? Isso vai se tornando uma bola de neve cada vez maior. Por quê? Quanto mais desconforto eu tenho, menor é a minha vontade de ter relações sexuais e menor ainda é a minha lubrificação. Isso acontece por erros simples que você comete todos os dias sem nem perceber. Pode ser por causa da sua higiene errada, a roupa que você escolhe, a sua alimentação e várias outras coisas que você nem imagina, mas pode ficar tranquila porque eu tenho a solução. No primeiro comentário fixado, eu tenho o meu guia com dicas simples, coisas práticas para você fazer no seu dia a dia, aí na sua casa, e ter a sua periquita sempre saudável. Clique, acesse e venha aprender comigo. Fumar é um hábito comum entre várias mulheres e pode afetar diretamente na sua lubrificação. Quando você fuma, isso diminui a circulação de sangue em todo o seu corpo, e na periquita também não é diferente. Se eu não tenho sangue suficiente chegando naquela região, quer dizer que ela não está 100% ativa e a lubrificação também vai ser afetada. Beber de forma exagerada também pode causar um ressecamento na sua periquita, porque o álcool ele bagunça os hormônios do corpo e pode mexer naquele estrogênio que é responsável por hidratar a sua periquita. Ou seja, fumar e beber demais pode deixar a sua periquita ressecada também. Algumas doenças também podem afetar na lubrificação vaginal e causar um ressecamento, como o lúpus e a artrite reumatoide, que são duas doenças autoimunes, que elas atacam células do bem, inclusive aquelas que produzem a lubrificação. Mulheres que têm esse tipo de doença podem sentir um ressecamento nos olhos, na boca, no nariz e até na periquita. Outro exemplo é a diabetes, que pode diminuir a quantidade de sangue que chega na região íntima e também atacar os nervos daquela região, fazendo com que ela fique muito menos sensível.
Além disso, as mulheres que estão com a diabetes descontrolada podem ter um risco maior de ter infecções vaginais, que também afeta na lubrificação íntima. Os diuréticos também são um tipo de remédio que podem causar ressecamento vaginal. Eles são indicados para mulheres que têm pressão alta ou retenção de líquido e eles diminuem a quantidade de água que tem no seu corpo. Isso pode causar uma desidratação geral e também influenciar na lubrificação da sua periquita. É claro que nem sempre vai afetar a lubrificação de todas as mulheres, isso vai da resposta do corpo de cada pessoa. E não é porque você está usando que você vai parar de usar do nada. Você vai até o médico, dizer para ele quais são os seus sintomas, que você está sentindo ressecamento vaginal, está afetando na sua vida sexual e ele pode ajustar a dose dessa medicação e até trocar essa medicação. E como você vai saber que está com ressecamento aí na sua periquita? O seu corpo ele vai te dar sinais. A primeira coisa que você vai notar é que está mais seca do que o comum. Vai ter um desconforto maior na sua região íntima. Também pode sentir coceira, ardência, dor ou desconforto para ter relações sexuais, seja na hora da penetração ou durante a penetração. Pode ter também alguns sangramentos após as relações e pode ter uma tendência maior a infecções vaginais. Se você não tratar o ressecamento vaginal, pode ter algumas complicações. Além do desconforto frequente para ter relações sexuais durante o seu dia a dia, também pode ter infecções como candidíase, vaginose bacteriana, porque isso vai causar uma maior sensibilidade ali daquela região, alterando todas as bactérias do bem que te protegem contra infecções e também pode causar algumas fissuras, que são pequenos machucados ali naquela região que podem te incomodar, pode sangrar e são uma porta aberta para bactérias que causam infecções ainda piores. E como você vai fazer para tratar esse ressecamento vaginal? Tem várias opções. A primeira delas é o hidratante vaginal. E calma, não é aquele mesmo que você passa aqui na pele, não. Eles são específicos para essa região. Geralmente, eles têm ácido hialurônico, que aumentam a umidade e a elasticidade da periquita. Ele vem com alguns aplicadores, geralmente são passados 2 vezes por semana, para você colocar à noite e são indicados por especialistas. Nada de ir até a farmácia e fazer automedicação. Outra coisa usada para mulheres que têm ressecamento vaginal são os lubrificantes. Esse você pode usar e abusar durante as relações sexuais. Eles não substituem os hidratantes, mas são ótimos para deixar o seu sexo muito mais confortável. Lembre-se sempre, use aqueles que são à base de água e que não têm muito cheiro para não te causar nenhum tipo de infecção ou desconforto posterior à relação sexual. Outras opções são os cremes ou óvulos com estrogênios, indicados principalmente para aquelas mulheres que estão com sintomas da menopausa. E apesar de ser muito eficaz, ele não é para todo mundo. Tem contraindicações, principalmente as mulheres que já tiveram histórico de câncer de mama, algum tipo de trombose e outras afetações hormonais. Além disso, a dose ela precisa ser adequada para cada pessoa e somente um ginecologista é capaz de dizer o quanto você pode usar e se você pode usar. Cada caso ele é único e às vezes você nem precisa usar estrogênio, porque o seu problema pode ser outro. Outra opção que se tornou muito comum e vem ajudando muitas mulheres é o laser íntimo. Ele acorda a sua região íntima, a sua periquita, e faz com que ela se renove, fique mais elástica, muito mais úmida e com a lubrificação ainda melhor. Esse procedimento ele é feito de forma muito rápida, é 10, 20 minutos ali no consultório da ginecologista que faz. Você pode precisar de 2 ou 3 sessões e aí vai precisar fazer com o tempo algumas manutenções. Como o laser não tem nenhum tipo de hormônio, ele pode ser indicado para aquelas mulheres que não podem usar o estrogênio, tem algum tipo de doença que não pode usar hormônios. E o melhor, o efeito dele é bem duradouro e não precisa você estar fazendo todos os dias para ver o resultado. E depois de uma dica valiosa dessa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima.
Além de todas essas opções que eu passei para vocês, algumas mudanças simples no seu dia a dia podem ajudar a diminuir esse sintoma de ressecamento vaginal. Um deles é beber muita água. Se você tem um corpo mais hidratado, a sua periquita, consequentemente, vai ser mais hidratada. Além disso, se você colocar alguns alimentos ricos em água na sua alimentação, como a melancia, o melão, a laranja, o abacaxi, você está trabalhando a hidratação de dentro para fora, ou seja, vai diminuir os sintomas de ressecamento vaginal de uma forma bem gostosa. Outra coisa que você pode fazer é agregar os exercícios físicos na sua vida. Eles são ótimos para aumentar a sua lubrificação. Alguns exemplos que eu posso te dar é o Pilates, que é ótima opção. Também tem o pompoarismo, que são os exercícios específicos para a sua região íntima, que é aquele do contrai e solta. E se você prefere a academia, pode agregar aí na sua rotina o agachamento, a cadeira abdutora, que é aquela de abrir e fechar, e também tem a elevação pélvica. Os exercícios físicos, eles são ótimos em vários pontos. Por quê? Eles ajudam a aumentar a quantidade de sangue que vai para a sua região íntima, deixando ela 100% ativa. Também ajuda você a relaxar no seu dia a dia. E no caso daquelas mulheres que são insatisfeitas com o corpo, que acabam travando durante a relação sexual, não conseguem parar de pensar se o corpo dela tá feio ou tá bonito, também ajuda, porque ela vai se sentir mais ativa, vai notar que está buscando um corpo ainda melhor e vai aumentar consequentemente a sua lubrificação. Agora eu preciso fazer um alerta muito importante, que é sobre o óleo de coco. Ele se tornou muito comum, muita gente começou a indicar o óleo de coco tanto para lubrificante como para ressecamento vaginal. Mas apesar dele ser algo natural, também esconde vários riscos. Se você usa o óleo de coco aí dentro da sua periquita, ele pode alterar todas as bactérias do bem que te protegem de infecções e pode gerar algumas infecções vaginais como candidíase e vaginose bacteriana sem que você saiba o porquê. Além disso, aquelas mulheres que usam óleo de coco para lubrificante e usam também camisinha de látex podem correr o risco de engravidar. Porque quando o óleo de coco entra em contato com o látex, pode estourar a sua camisinha. Outra coisa que pode acontecer é você ter irritações e alergias por causa desse óleo de coco. E você vai pensar em tudo, menos no que está causando. Ou seja, apesar dele ser natural, não é 100% seguro. Você pode utilizar o óleo de coco na parte de fora da sua periquita para que você sinta ela um pouco mais lubrificada e escolha sempre o horário da noite para impedir que você fique todo dia com essa periquita muito úmida e cause infecções em você. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.